Bom dia a todos. Agradeço muito a oportunidade de falar aqui. É um grande prazer poder estar numa manhã de domingo em Campinas, num centro tão antigo e tão tradicional e tão empenhado na divulgação do Espiritismo. Bom dia para os nossos ouvintes. E essa aula é uma aula, na verdade, diferente, no sentido de que já faz um tempo que eu tenho pensado muito sobre o assunto e imagino que seja, inclusive, uma preocupação de todos vocês do que vai ser para a religião, para o Espiritismo, nos próximos anos. Nós todos sentimos que o mundo está mudando muito rapidamente, são mudanças fortes, estruturais, que assustam a todos nós e talvez nos dê uma insegurança de como fica a gente nisso. Nós temos muitas religiões sendo questionadas em termos de fé e, ao mesmo tempo, movimentos contrários de aumentar ainda a força da religião, a ciência, a tecnologia se desenvolvendo muito. E aí nós encontramos no Espiritismo, ou alguns se perdem no Espiritismo, um espaço para entender o mundo. Então essa é uma aula que ela vai tentar sistematizar preocupações de várias áreas diferentes. Nós vamos pegar um pouco da sociologia, da filosofia, das ciências humanas, trabalhar isso com Kardec, e aí é sempre nossa base e grande professor inspirador, e isso é uma coisa muito legal, né, do Espiritismo. Nós somos uma filosofia, moral e ciência fundada por um professor. Não é algo comum entre as religiões, costumam ser fundadas por profetas, por padres, e nós fomos criados, nós surgimos como codificação a partir do trabalho de um educador. E vamos tentar entender um pouco e pensar o futuro. Então a ideia é levantar reflexões longe de ser algo conclusivo, muito pelo contrário, mas é fazer um convite a todos nós, que nós pensemos com alguns elementos a mais, o que vai ser da nossa crença, o que vai ser da religião, o que vai ser da espiritualidade e como nós podemos trabalhar isso. Aqui entra um conflito que, na verdade, no Espiritismo, e é por isso também que eu acho que faz tanto sentido para nós, não chega a ser um conflito entre o lado científico e o lado religioso. Eu vou tentar trabalhar as duas coisas. Eu vou tentar articular, como Kardec propôs desde o começo, a ciência e a religião como duas forças harmônicas, complementares e não antagônicas, como muitas religiões costumam colocar. E o nosso ponto de partida, bem antigo na história, é, na verdade, uma descoberta científica em 2015. Em 2015, na África do Sul, encontraram um Rising Star numa caverna a 50 quilômetros de Johannesburgo, na África do Sul, uma ossada, na verdade 15 ossadas de 15 pessoas enterradas numa caverna. O que chamou a atenção desses cientistas, que fizeram um apelo mundial para antropólogos, uma das áreas das ciências sociais, pesquisar, é que eles foram enterrados numa câmara de muito difícil acesso. Para entrar, eles falavam que parecia uma entradinha de correio, de caixinha de correio, era uma fenda muito estreita, passaram por essa fenda e encontraram enterrados o que seria o nosso mais antigo ancestral do gênero Homo. 15 ossadas, 15 pessoas enterradas entre adolescentes, crianças, idosos e adultos, mas de uma espécie que nós até então não conhecíamos. Essa é a nossa última descoberta dentro do nosso gênero Homo, ou seja, dentro dos nossos ancestrais. A nossa espécie se chama Homo sapiens, então dentro do gênero Homo, nós somos aqueles que desenvolveu a sapiência, o sapiens, o conhecimento, a sabedoria. Nós somos a mais avançada delas. E esse cara simpático é o nosso mais antigo ancestral. Batizado de Homo naledi, ele foi encontrado há 2 milhões de anos atrás. Há 2 milhões de anos atrás, nós tínhamos um ancestral, até então mais antigo da nossa árvore, essa nossa árvore atualizada, aquela imagem que nós temos do homem, né, dos nossos antepassados, numa linha, isso foi superado pela ciência. Hoje nós sabemos que foram vários troncos que foram ramificando nos nossos ancestrais. Então, de um ancestral comum, nós fomos tendo várias linhas, alguns deles viraram os nossos símios atuais, outra linha acabou levando a nós, homens. Mas o Homo naledi foi encontrado como o mais antigo dentro do nosso gênero. Por que isso é tão relevante? Primeiro, pela idade, 2 milhões de anos. 2 milhões de anos é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, a nossa espécie tem 300 mil anos. Nós nos reunimos, nós éramos nômades, saíamos andando pelas savanas africanas, procurando comida. É por isso, inclusive, que até hoje alguns cientistas falam que quando a gente abre a geladeira
a gente vê um pote de sorvete, nós temos aquela vontade de comer o pote de sorvete inteirinho. Alguns cientistas dizem que isso é um resquício dessa nossa época de Homo sapiens antigo, que nós não tínhamos muita comida, e quando a gente achava uma reserva de gordura abundante, a nossa mente programada para sobreviver falava, olha, come tudo que você não sabe quando vai ser a próxima vez que você vai achar uma coisa. E até hoje, quando a gente abre o sorvete e a gente vê aquele pote de sorvete cheio de gordura, a nossa mente ancestral fala, ó, come aí, porque você não sabe se vai precisar mais tarde. Não precisamos mais. Para nós agora, a comida é abundante e é a nossa escolha. Mas para esse povo não era. Então, para a próxima vez que vocês forem tomar um sorvete com culpa, já podem amenizar a culpa, justificando que isso é um resquício de um mecanismo que garantiu a nossa sobrevivência por muitos milênios. 300 mil anos é a nossa espécie. Nós nos organizamos em famílias monogâmicas, esposa, marido, esposa, com uma família nuclear nos últimos 30 mil anos, é algo super recente, e nós casamos por amor há 300 anos, 350 anos. Então a nossa constituição de família, na verdade, é uma constituição bastante recente. Grande parte do tempo nós éramos uma grande comunidade, que todos tinham filhos com todos. Construímos a nossa família quando a gente se assentou na agricultura e começamos a virar sedentários, produzir nossa própria comida, constituímos a família e há 350 anos paramos de casar por alianças políticas, é o velho drama de Shakespeare, você casa pelo interesse de famílias, para casar com quem nós realmente amamos. Olha que coisa interessante, olha como a família está evoluindo numa direção de nos dar muito mais livre-arbítrio, amor, como há uma dinâmica no próprio processo da família. Mas por que é tão interessante essa descoberta? Porque os cientistas encontraram algo que eles não previam que fosse encontrar com uma espécie tão antiga. Eles foram enterrados. Enterrar é um ato que outras espécies não têm. Existem muitas espécies sociais na natureza. Formigas são espécies sociais. Abelhas são espécies sociais. Lobos são espécies sociais. Cachorros são espécies sociais. Nós vemos uma dinâmica entre cachorros de uma organização social. Mas rito funerário é algo nosso, dos seres humanos. E o que foi tão revolucionário é que há 2 milhões de anos, os nossos ancestrais já tinham algum tipo de preocupação instintiva em enterrar os seus mortos. Muito antes de ter o cérebro que nós temos hoje e o raciocínio que nós temos hoje, de alguma forma, nossa espécie mais ancestral já intuía que poderia haver algum tipo de vida após a morte. Veja, não é racional. Não é algo que nós ponderamos e pensamos, não, faz sentido que haja uma vida após a morte, mas é como se tivesse dentro da nossa cabeça um comando ou então um impulso para que nós tivéssemos esse lado espiritualizado. Isso é muito relevante. Além de nós seres humanos sermos seres sociais por excelência, nós também talvez sejamos seres religiosos. Não no sentido da religião, a gente vai trabalhar um pouco a ideia da religião, mas no sentido de intuir uma dimensão para além da nossa vida material. Ou seja, no sentido de entender que existe algo para mais além da sobrevivência e as coisas materiais do nosso dia a dia. Da nossa evolução como espécie, nós somos sempre indo numa direção, e é essa direção que garantiu a nossa sobrevivência. Tudo o que nós fazíamos, que nos levava a ser mais próximos uns dos outros, fazia que nós cooperássemos mais entre a gente, ficássemos mais sociais e sobrevivêssemos mais. Nós somos tão adaptados para sermos seres sociais, que já ouviram aquela história de, nossa, a pessoa está tanto tempo junto que ela parece uma com a outra? Isso é um mecanismo social e biológico. Quando a gente está muito tempo com uma pessoa, a nossa mente quer que a outra pessoa nos veja como semelhante. E ela começa a imitar microexpressões do sorriso, do jeito de falar. É por isso que pessoas que estão há muito tempo juntas se parecem tanto. Porque inconscientemente a gente começa a copiar a outra pessoa para parecer mais igual. E quanto mais igual, mais a gente quer próximo. Existe aquela história de que os opostos se atraem. Isso não é verdade. Num primeiro momento, biologicamente, a gente tenta complementar a parte genética, mas socialmente, nós não somos atraídos pelos opostos. Nós somos atraídos pelo semelhante. Nós sempre buscamos os nossos semelhantes. Isso é uma tendência do ser humano. Quanto mais nós parecemos com alguém, mais a gente fica próximo dele. Talvez isso explique porque, quando nós pensamos o que era Deus, nós sempre tentamos trazer Deus para perto de nós. Nós sempre tentamos projetar em Deus a nossa figura. Algumas coisas não fazem muito sentido.
Nós trabalhamos, por exemplo, tradicionalmente, historicamente, com a ideia de um Deus homem, né, mais velho, idoso, mas eu não sei se vocês também têm essa percepção, mas me parece que a ideia de alguém cuidar geral está muito mais relacionada à mãe do que ao pai. Nós temos muito mais abandono de pais a filhos do que mães abandonando filhos. Mas nós sempre trouxemos essa figura do que está à nossa volta ao que é próximo da gente, ao que parece conosco. Por quê? Porque nós gostamos do semelhante. E isso garante a nossa sobrevivência. Há mais ou menos 70 mil anos atrás, nós passamos por uma série de mutações genéticas. Isso, nós somos espíritas, o espiritismo ele aceita o darwinismo. Kardec sempre se manifestou junto com a ciência, então para nós não acreditamos em criacionismo, ou seja, de que o mundo, ou Deus e os humanos teriam sido criados espontaneamente, mas nós trabalhamos com ciência, trabalhamos com Darwin. Então, pegando as teorias darwinistas biológicas contemporâneas, nós sabemos que há mais ou menos 70 mil anos atrás, já éramos, portanto, Homo sapiens, a nossa espécie, o nosso cérebro começou a passar por algumas mudanças. Algumas mutações que se manifestavam em filhos que tinham capacidades de pensar mais elaboradas. Todas essas mudanças que levaram a gente a ficar mais próximo um do outro como sociedade eram passadas adiante e sobreviviam. Então todas essas mudanças genéticas que levaram a gente a se tornar seres ainda mais sociais fizeram que nós sobrevivêssemos ainda mais. Essa revolução cognitiva é o nome dado para essas muitas mudanças que aumentaram a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Uma das coisas mais importantes que surge nesse momento é a linguagem. A linguagem, ela se elabora. A linguagem, ela vai ficando cada vez mais complexa. E de pequenas ideias cotidianas, a gente começa a passar ideias muito maiores. Nós, sapiens, começamos a ter a capacidade de expressar o que nós queremos com muito mais tranquilidade e complexidade. Isso só é possível porque nós tivemos adaptações cognitivas, mentais, nesse sentido. Por isso que a fofoca é uma das coisas que mais garantiu a nossa sobrevivência. Quando a gente começou a fofocar entre a gente, pensar, você sabe quem está dormindo com quem? Você sabe quem que vai ser? Você viu quem que é o próximo líder do grupo? Não sei não gosto dele, hein? Você viu que ele traiu o outro ali no outro dia, eu acho que ele não confiava, acho melhor a gente apoiar aquele líder. Quando a gente começou a fofocar no grupo, a gente começou a escolher líderes melhores, começamos a fazer arranjos melhores, e tudo isso criava grupos cada vez melhores. Ao criar grupos melhores, nós ficávamos mais próximos como espécie e sobrevivíamos mais. É por isso que a nossa espécie, apesar de ser biologicamente, ou melhor, em termos de corpo físico muito limitada, um bebê humano, um bebê de Homo sapiens, é bastante inútil. Se você pensar só como um bebê, você pega uma tartaruguinha, ela sai do ovo, ela já vai direto para o mar. Se você pega um bebê de Homo sapiens, o nosso bebê, e deixa ele sozinho, o que acontece com o bebê? Ele morre. Nós não conseguimos bater num tigre, nós não conseguimos sobreviver num nado contra um crocodilo, nós não conseguimos subir na árvore rapidamente para se proteger de um animal, mas esse bebezinho, que sozinho é totalmente inútil, vulnerável, só chora, mal procura comida, quando está em sociedade, transforma-se naquele que pode construir uma bomba atômica e destruir o planeta várias vezes. Então a nossa capacidade de elaborar mais a nossa linguagem nos fez entender o mundo de uma maneira muito maior. E nesse processo surgem outras coisas. E uma delas, que só a nossa espécie tem, que é o que Harari, um cientista que hoje trabalha em Jerusalém, chama de Noah Harari, está ali a referência, quem quiser procurar. Tem um livro muito bom chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que trabalha um pouco nessa linha. O Harari chama de... Nós começamos a criar realidades imaginadas. A nossa espécie começou a criar fantasias, coisas que não existiam no mundo real, mas que de alguma forma, para nós, eram muito reais. Nós começamos a elaborar melhor a ideia de religião. Começamos a criar deuses, começamos a criar mitos, começamos a criar histórias que explicassem por que nós viemos ao mundo. Começamos a criar histórias que explicavam por que nós deveríamos apoiar um líder e não outro. Começamos a olhar o mundo pensando em coisas que não existem nessa realidade material, mas existem numa imaginação compartilhada. Existe em algo abstrato. Olhem para nós agora. Eu estou falando, usando uma linguagem com um grande vocábulo, falando de uma ideia que não existe aqui na frente, mas que vocês podem imaginar. Quando eu falo um bebê de Homo sapiens, um filhote, um humano, um bebê de humano,
todos nós conseguimos projetar na nossa cabeça um bebê humano, não conseguimos? Essa capacidade de fazer essa projeção é algo central para nós sobrevivermos. Por quê? Porque ao criar essas realidades imaginadas, nós conseguimos criar grandes arranjos de cooperação. Uma coisa é eu ensinar uma ideia um por um. Outra coisa é eu criar uma religião e fazer que essa religião seja ensinada entre todo mundo por gerações e gerações. Todo mundo que segue a mesma religião vai ir na mesma direção, ter os mesmos atos, cooperar sem nunca conversar um com o outro. Todos os espíritas no Brasil têm algumas linhas muito comuns. Nós não precisamos conhecer todos os espíritas do Brasil, mas por nós termos essa capacidade, só de nós acreditarmos no espiritismo, é muito possível que um espírita em Campinas tenha ações morais semelhantes a um espírita em Manaus. E isso fez que a gente cooperasse em larga escala e sobrevivesse cada vez mais, dominássemos o mundo. Criamos, portanto, religiões mais elaboradas. É por isso que, por exemplo, os egípcios conseguiram construir grandes pirâmides. Porque você cria uma ideia, e a ideia é que o faraó é um deus vivo. Se o faraó é um deus vivo, e você convence todo mundo dessa simples ideia, todo mundo já sabe que tem que obedecer o faraó. Então, se o faraó quer que você construa uma pirâmide, mesmo que isso te custe escravidão para a vida inteira, você constrói uma pirâmide, geração atrás de geração. Depois de muitas gerações, nós temos algo que nenhuma espécie sequer poderia sonhar em construir. Tudo isso nos colocou numa dimensão que parece ser própria do ser humano. Nós somos seres religiosos. E a religião para a gente fez tanto sentido que quando nós abraçamos ela, nós sobrevivemos. Foi graças à religião que nós conseguimos também criar esses arranjos de viver em sociedade com centenas de pessoas. Nós saímos daquele grupo pequeno para trabalhar com milhões de pessoas, bilhões de pessoas, e dominamos o mundo. Até aqui, tudo bem? Continuamos. Olha que interessante. Kardec fala muito da lei natural. Ele fala que a consciência divina está escrita na nossa cabeça e de alguma forma nós intuímos. E olhem como esses exemplos, de uma certa forma, provam esse processo. Como que um Homo naledi de 2 milhões de anos já intuía de enterrar os seus mortos numa câmara de difícil acesso, ou seja, ele pôs trabalho e energia para fazer isso. Porque talvez, de fato, Kardec estivesse certo. Talvez, de fato, a consciência de uma lei natural que transcende a vida material seja uma característica dentro do nosso espírito, não dentro da nossa espécie, dentro do nosso espírito, seja qual for a espécie que o nosso espírito se manifesta. À medida que nós fomos avançando, aqui nós já damos um bom pulo na história, estamos há 2.500 anos, 500 anos antes de Cristo, nós temos as primeiras concepções filosóficas da natureza. E começam a surgir os primeiros grandes filósofos, olhando para o mundo à volta e tentando dar um significado para esse mundo à volta. Nós temos aqui duas grandes visões de mundo. Numa delas, é o que na filosofia a gente chama de cosmogonia. É um conjunto de narrações, de histórias, que mostram como o mundo foi criado. Por exemplo, o mito grego de criação do ser humano. Conta-se que houve uma produção de deuses e tinham dois grandes deuses, Urano, um homem, o pai, e Gaia, a mãe, a mulher, a provedora. Urano e Gaia tinham relações sexuais constantes e produziam vários e vários filhos. E aí um dia, Urano foi num oráculo que mostrou que um dia ele seria superado por um de seus filhos, que um de seus filhos o trairia. Desesperado em perder a sua posição, Urano começa a devorar os seus filhos, começa a comer os seus filhos à medida que eles nascem. Gaia, generosa como uma mãe, resolve questionar isso. E ela esconde um dos seus filhos. Então, quando nasce um dos seus filhos, ao invés de dar o filho para Urano, ela dá uma pedra a Urano, que come uma pedra, achando que comia seu filho. Esse filho, Gaia esconde dentro de sua barriga, até ele ficar pronto. Quando ele nasce, ele corta as bolas do pai. O pai não pode mais ter filhos. Urano, urrando de dor, sobe para o céu. Gaia desce para a terra. Gaia é a mãe terra. E nasce esse herói, esse novo herói, que ficou conhecido como Cronos, o primeiro homem. Cronos é a palavra grega para tempo. O primeiro homem é o tempo. É aquele que não é infinito. É aquele que está entre a terra e o céu,
mas que vive preso a uma dimensão de tempo. É o mortal. Olha como esse mito de narração grego mostra uma noção interessante, que é a preocupação de o que faz nós humanos. Tem algo aqui que, independente da nossa raça, origem, religião, orientação sexual, identidade de gênero, tem algo que nos une a todos e a todo ser humano na Terra. Todos nós somos perecíveis com o tempo. O tempo é implacável com todos nós, e nenhum de nós é capaz de contornar o tempo que deteriora a nossa carne. Olha como os gregos intuem isso numa explicação mítica. Nesse mesmo momento, essas narrativas começam a ser questionadas por filósofos e intelectuais que olham o mundo à volta e começam a usar um outro mecanismo de olhar a realidade. Esse mecanismo é a razão, também conhecida como logos. A cosmologia, a razão analisando o universo, o cosmos, surge. E nós temos uma geração de filósofos que anda pelas ruas das cidades gregas, pensando na vida e tentando explicar a origem do mundo, a raiz, a origem, que eles vão chamar de arquê, da natureza, conhecida como physis. A física é a ciência que estuda a natureza. Physis é natureza em grego. Então esses caras começam a olhar a vida ao redor e a tentar entender a natureza à volta deles. E olha que coisa interessante. Para citar alguns deles, Anaximandro fala que existe um princípio anterior aos homens, anterior aos deuses, porque os deuses são criados, eles têm um início, mas eles não morrem mais, chamado Apeiron. E esse Apeiron é um tipo de matéria que dá origem a tudo que existe, muito anterior aos deuses, e que sempre esteve presente, e ele só muda de formato, só muda de aparência, mas tudo que existe vem desse mesmo princípio. A ideia de Apeiron, que Anaximandro defende, lembra alguma coisa para os espíritas que conhecem um pouco mais de obra de Kardec? Fluido cósmico universal. Será que de alguma forma esses gregos já estavam vinculando uma ideia muito parecida com o que Kardec depois vai sistematizar dizendo do fluido cósmico universal? Os 3 grandes elementos que compõem o universo? Kardec gostava muito do número 3. Isso na verdade é uma coisa da filosofia. Tudo que vem em 3 a gente decora com mais facilidade, é coisa de professor. Por isso que o lema da Revolução Francesa é mais fácil de decorar. Fraternidade, liberdade, igualdade. Pai, Filho, Espírito Santo. Tudo que vem em 3 palavras a gente consegue decorar mais. 2 parece que falta alguma coisa. 4 é demais, a gente nunca vai decorar. 3 funciona. Como Kardec era um grande conhecedor da filosofia, quando ele organiza e sistematiza, ele coloca várias trinas. Por isso a gente tem várias dessas. Os corpos, perispírito, o corpo, espírito. Por isso que muita coisa é organizada em 3, para facilitar que a gente aprendesse depois do espiritismo. Kardec era um professor, escritor de material didático, ele tinha essa grande preocupação. Qual é a grande trina da doutrina espírita? Quais são os 3 grandes elementos que compõem tudo que existe? Deus, Espírito e matéria. Será que esses gregos já estavam entendendo o que é a ideia de matéria que nós entendemos como simplesmente uma variação da aparência? Olha que interessante, Pitágoras, além de trabalhar com a ideia de que tudo era número, tudo vem com número, o número é a grande raiz do mundo, ele tinha uma crença muito peculiar para a época. Ele acreditava em transmigração ou transmutação das almas. Ele acreditava que quando a gente morria, a nossa alma saía do nosso corpo e ocupava uma nova alma. Podia ser um animal, mas ocupava uma nova alma. Olha esses gregos começando a trazer exatamente a ideia da reencarnação no sentido que nós temos hoje. Tales de Mileto trabalhava que nós temos 2 grandes dimensões. Uma delas é a dimensão da aparência. É aquilo que nós vemos, é aquilo que nós percebemos agora. Todos nós agora estamos vinculados à aparência, certo? Se nós pudéssemos ver a essência, aquilo que está por trás, nós veríamos essa casa com infinitas pessoas mais nesse salão. Veríamos os nossos mentores, veríamos toda a energia mobilizada, veríamos assistência, veríamos os hospitais espirituais que se apoiam no amor gerado por essa casa. Nós veríamos o que há realmente por trás. Mas a nossa vida limitada, ela só enxerga uma parte muito pequena da vida. Os gregos começam a entender essa dicotomia, essas 2 ideias que de alguma forma se contrapõem. Nós temos a aparência, que é aquilo mais óbvio que nós vemos agora, é o mundo onde nós vivemos, mas existe algo por trás, uma essência. E o que nós queremos entender é o que é essa essência.
Como eu posso entender o que há por trás disso tudo? Aí vem um mito muito interessante, que faz muito sentido para nós espíritas, que é o mito da caverna de Platão. Platão conta a história de um povo que vivia nas cavernas. Esse povo via o mundo de fora representado por uma luz, por sombras que se projetavam na caverna. E para eles, as sombras que eles viam do mundo real era o mundo de verdade. Até que um dia, um corajoso resolve sair da caverna. Quando ele sai da caverna, ele olha o mundo real, o mundo da essência, e ele tem muita claridade, o olho dele não está acostumado a ver a essência, ele não consegue entender, ele nunca viu aquilo. O corpo dele não estava preparado para ver toda aquela luz de fora da caverna. Quando ele começa a se acostumar, ele vê o que de fato é a essência. Quando ele volta para a caverna para dizer aos seus companheiros: companheiros, esse mundo que nós vemos, ele não é verdadeiro. Isso é só aparência. A essência está por trás. Nós temos que descobrir a essência. O que os companheiros dele fazem? Matam ele. Por quê? Porque ele era um louco? Quem acredita em alguém que faz isso? Olha como Platão brilhantemente já percebe a própria tendência que nós temos hoje de resistir a ideias novas, de resistir a uma significação que tão confronta com quem nós somos hoje, com as crenças que nós temos tão enraizadas. E o que nós fazemos com aqueles que trazem essas ideias? O que nós sempre fizemos: pregamos na cruz, colocamos fogo, estigmatizamos, criamos mentiras, jogamos na fogueira. Olha como a base está presente, não à toa, quando aparece a codificação, assinada por vários autores. Quem assina também os textos de Kardec? Vários filósofos gregos. Como se a nossa própria codificação já estivesse sendo anunciada desde os tempos da Grécia Antiga. Então nós temos aparência e essência. E aí qual é a grande ideia? Nós temos que descobrir o que é a essência. Viver na aparência é uma vida vazia. É a vida que Kardec chama, ou que aparece nas obras do Evangelho, como viver para Mamon. Viver para a vida material, para esse materialismo que Kardec tanto desprezava. Viver na essência é entender a real natureza das coisas, o real sentido das coisas. Vamos dar um pulo. Vamos trabalhar com uma outra dimensão da religião para nós conseguirmos entender isso. Todos nós vivemos, como seres humanos, entre duas grandes dimensões do mundo. Uma delas é a dimensão do sagrado. Outra delas é a dimensão do profano. Para além do sentido comum que nós temos de profano, que a gente lembra de coisas carnais, a gente lembra de sexo promíscuo, a gente lembra de coisas negativas, vamos mudar esse sentido, vamos usar um sentido mais científico. Profano para nós vai ser tudo aquilo que se refere à nossa vida material cotidiana. Tomar um café da manhã é um ato profano. Dormir é um ato profano. Repousar é um ato profano. Tomar água é um ato profano. Trabalhar é um ato profano. Caminhar é um ato profano. Sagrado se refere a uma dimensão que nos parece transcender a isso. Então, quando a gente tem algo sagrado, nós sentimos que é algo que não popula esse nosso mundo cotidiano. Olha que curioso. A mesma experiência, ela pode ser sagrada ou profana. Por exemplo, alimentar-se. Se você está numa ceia de Natal, a ceia de Natal ela não é só um jantar qualquer. Ela é um jantar sagrado. O sagrado se manifesta pelas coisas profanas. Se eu pego para vocês agora um livro dos Espíritos, eu mostro o livro para vocês, e eu começo a arrancar páginas do livro dos Espíritos, não vai incomodar? Se eu pego uma Bíblia e eu começo a rasgar páginas da Bíblia, não vai nos dar uma sensação de incômodo? É só um livro. O livro é só um pedaço de papel. Existem milhões de cópias iguais. Bilhões de cópias iguais, no caso da Bíblia. É só um pedaço de papel. Mas para nós não é só um papel. Nós humanos demos um significado a mais. Ela representa uma ideia. As duas dimensões fazem parte da vida. Eu nunca tive essa oportunidade ainda. Mas dizem que quando você vê um filho nascer, que o parto é um ato sagrado impressionante. Mães e pais que vivenciaram essa cena, não sei se vocês concordam com isso, mas dizem que quando nasce um bebê, aquele momento, apesar de ser profano, um sapiens ter filhos faz parte da natureza, aquele momento do parto, ele é um ato sagrado. Ele soa sagrado. Vocês já passaram por um pôr do sol que era tão bonito, que dá vontade de chorar, de tão emocionante que é? Não é só um pôr do sol, é algo sagrado. Então, nós vivemos entre essas duas dimensões o tempo todo, o que é sagrado e o que é profano. Vocês não estão só num centro espírita, sentados numa manhã de domingo, prestando atenção numa aula.
vocês estão experimentando algo sagrado. Nesse momento, vocês têm experiências ou sentem uma sensação talvez boa, ou conhecimentos que, na verdade, alimentam um outro lado da nossa vida. A partir dessa dimensão entre o que é sagrado e o que é profano, nós vamos tentar definir o que é religião. Pode ser? Religião, nós vamos usar o conceito de um sociólogo chamado Émile Durkheim, francês, um pouco antes de Kardec, na verdade contemporâneo a Kardec. Ele vai dizer: a religião é uma instituição social, é algo que nós criamos, que vai fazer a mediação entre o mundo sagrado e o mundo profano. Então o que a religião faz é dizer: olha, eu sou aquela que vai proporcionar a todo mundo uma vida sagrada. Então, se você quiser experimentar o sagrado, venha até mim, venha até a religião. Ela transforma coisas banais em coisas sagradas. É a religião que é a porta-voz disso. Então, para o Durkheim, nós vamos chamar de religião essa instituição criada por seres humanos que vai fazer a ponte entre a nossa vivência do sagrado e a nossa vivência do profano. Aqui vai uma coisa interessante. A religião é o sagrado? Não. Ela só é uma interlocutora. Uma interlocutora criada por seres humanos. Se ela é criada por seres humanos, ela está plausível a erro, como todo ser humano. Então a religião em si, ela não é a experiência do sagrado, mas ela monopoliza isso. Aí os sociólogos distinguem de um outro conceito, que é a magia. A magia é individual. Então, se você quer ver a magia, você vai no feiticeiro e o feiticeiro faz o canal direto. Se você quer vivenciar algo sagrado ou religioso, você vai na missa. Pessoal, se vocês comem uma hóstia, a hóstia ela é a carne de Cristo só por ser uma hóstia? Você pode comprar no supermercado um pacote de hóstia e comer no seu tempo livre? Nossa, vou ter uma experiência de sagrado agora. Domingo de manhã, quero ter uma experiência sagrada, você vai na sua despensa, pega um pacote de hóstia, pega uma garrafa de vinho, vou tomar sangue de Cristo e carne de Cristo. A gente pode fazer isso? Não tem nenhuma experiência de sagrado nisso. A hóstia em si, do ponto de vista profano, é só um pedaço de biscoito. Agora, quando essa hóstia, na igreja, é feita num ritual pelo padre, que tem uma série de cuidados e uma série de etapas, essa hóstia representa algo muito maior. E quem come essa hóstia dentro da igreja tem uma sensação de algo divino, de algo sagrado. Portanto, quem é a igreja? A igreja é uma instituição criada por seres humanos, com uma série de regras e apoiada no seu tempo, apoiada nas crenças da sua época, que vai fazer a ponte entre nós todos e o que é o sagrado. Tudo bem até aqui? Essa crença, para se ter uma igreja, igrejas têm 3 grandes características. Aqui nós estamos usando a igreja como uma semelhante, um sinônimo de religião. Toda igreja ela tem 3 características. Uma delas é um conjunto de crenças. Quando você vai numa igreja, ela tem um conjunto de ritos, um conjunto de crenças, que você acredita nisso. Isso vale para o islamismo, isso vale para o budismo, isso vale para o candomblé, para a umbanda, para o catolicismo, para o neopentecostalismo e assim por diante. Então toda religião ela tem um conjunto de ideias. Da onde vêm essas ideias? Elas vêm de Deus? Com certeza há algo de inspiração dos mentores. Mas ela é só Deus? Não. Ela também é ser humano. Se a igreja é uma instituição criada pelos seres humanos, isso também é ser humano. Se a gente acha que o que a igreja faz é necessariamente o mundo espiritual, nós caímos numa armadilha muito grande, que é começar a ler, por exemplo, os textos sagrados literalmente. Se nós formos ler a Bíblia literalmente, nós não vamos ter nenhuma das vidas que nós temos agora. Podem ter certeza disso. Existem tantas regras que não são nem divulgadas, porque não interessa, que se a gente fosse seguir a Bíblia literalmente, nós não viveríamos metade do que nós vivemos hoje. O que nós fazemos é, por igreja ser uma coisa de seres humanos, selecionarmos o trecho que nos interessa, ignorarmos o trecho que não nos interessa e mostrarmos para o mundo como se só os trechos que interessam fossem a verdade. Todo livro religioso, ele é um livro humano, com inspiração divina. Se nós ignoramos o lado humano, nós caímos na tendência de ler o livro literalmente. E aí nós viramos fundamentalistas. Quando a gente faz isso, a gente começa a viver uma vida de 3.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, que não faz mais sentido. E aí nós caímos num grande erro de começar a querer que o mundo seja que nem a gente olha. E aí nós violamos o direito de todo mundo.
tiramos o direito das outras religiões existirem. Para nós espíritas, esse é o pior dos casos, porque nenhuma das religiões anteriores gosta da ideia de que nós trabalhamos com os espíritos diretamente. Se nós dermos espaço para fundamentalismo, o espiritismo é uma das muitas religiões que vai ser exterminada por mexer com bruxaria, por falar com os mortos e outras coisas que para nós são tão importantes e tão fundamentais para quem nós somos. Portanto, toda crença ela tem um caráter humano. É por isso que para nós, quando a gente olha desse ponto de vista, não existe conflito entre pesquisas que mostram quem foi o Jesus histórico e quem foi o Jesus da Bíblia. Porque se você descobre que o Jesus histórico não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia, a moral ainda passa. E se me interessa, tá bom. Mas se você leva literalmente, quando a ciência mostra que o Jesus histórico não tem nada a ver com a Bíblia, você desmonta toda a sua crença. Então, se a gente acredita literalmente numa obra, a ciência desmonta a gente facilmente. E já faz. Pessoal, a Bíblia não foi escrita por Jesus. Ela foi escrita por outras pessoas que nem conheceram Jesus. Qual é a chance disso ser verdade? Façam um teste em casa. Comecem a contar a história de outras pessoas. Vocês vão contar com veracidade tudo o que aconteceu? Não. É uma história contada. Tem uma série de erros. Não existe possibilidade de não ter erros. Mas a moral está por trás. E essa moral cristã, ela é atemporal. Ficamos literalmente com o livro, achamos que o que é humano é divino literalmente, a ciência vai nos desmoronar rapidamente. Não fazemos isso e nós aceitamos. Beleza, houve um Jesus histórico que inspirou essa figura, mas é uma inspiração, não é literalmente, mas a moral fica. E a moral, se me faz melhor, se me interessa, eu racionalmente uso e ótimo, vou continuar mantendo a minha crença. Por isso que é muito importante a gente construir essa distinção do que é humano e do que é divino, até como uma segurança para nós próprios religiosos. Além disso, toda religião, ela tem ritos, rituais, uma mediação. Por que o rito é importante? Porque se não fosse, qualquer um poderia fazer. Se não fosse um rito que exige que tenha um sacerdote incumbido disso, qualquer um poderia fazer isso. Qualquer um pode fazer uma hóstia virar a carne de Cristo? Qualquer um pode transmutar vinho? Não. Você tem que ser um padre, reconhecido, tem todo um conjunto de rituais. Toda religião tem ritos, e esses ritos nos dão uma sensação mais forte do sagrado. Se nós seguirmos as regras direitinho, nós sentimos o sagrado com muito mais facilidade. E toda religião envolve uma experiência. E olha que interessante. Você pode ser ateu. Se você vai numa Assembleia de Deus, com 2.000 pessoas, rezando e cantando junto, o seu corpo vai arrepiar inteirinho. Não tem como. Se você está numa massa de 2.000 pessoas, você vai arrepiar inteirinho. É só imaginar um jogo de futebol no estádio. Não precisa ser no estádio, na Copa do Mundo a gente sente isso em casa. Mas no estádio, pode não ser o seu time favorito. Mas se você tem uma cobrança de pênalti, nos últimos minutos, que é decisiva para o jogo, você vai sentir uma sensação que você não sente na sua vida cotidiana. Essa experiência de que quando a gente está num lugar sagrado, fazendo rito, nos dá uma sensação de algo para além da vida profana, de sagrado, ela é muito importante para ter uma experiência religiosa. Nós acreditamos que de fato há um fluxo energético. Mas para nós seres humanos, nós gostamos dessa sensação. A sensação de que quando eu vou na casa espírita, quando eu vou na igreja católica, quando eu vou na mesquita, eu sinto algo que eu não sinto no meu dia a dia. Por isso eu continuo indo nesses lugares. Para que eu sinta isso, eu tenho que ter um conjunto de ritos. Isso é a igreja, isso é a religião. Então a religião é esse conjunto desses 3 elementos. Crenças, rituais e a experiência do sagrado. Ela varia a experiência, pode ser um rito do candomblé, pode ser uma missa, pode ser uma palestra espírita, pode ser um passe, pode ser uma reunião mediúnica, mas isso tudo compõe a igreja. Portanto, o que é a religião para nós, que a gente usa como semelhante à igreja? O catolicismo é um bom exemplo disso. O islamismo é um bom exemplo disso. Vaticano e Santa Sofia na Turquia. A Umbanda é um exemplo disso. Eu tenho uma experiência de sagrado, e é uma experiência bem cultivada, com ervas, com aromas, com barulhos, com músicas, com ritmos, com tambores. Eu tenho uma experiência de crenças, e eu tenho um conjunto de rituais. O espiritismo é uma religião nesse sentido. Esse é um debate bastante polêmico, mas do ponto de vista sociológico, nós não temos as 3 coisas. Nós temos crenças, não temos? Nós temos a experiência, não temos?
sentimos o passe, sentimos a energia mediúnica, sentimos a energia sendo circulada. E nós temos os ritos. Ah não, no Espiritismo não tem rito. Toda vez que a gente faz uma palestra, a gente não abre com uma prece e termina com uma prece? Quando há uma reunião mediúnica, não existe, varia de grupo para grupo, mas não tem um dirigente, cada um tem as funções, o médium, o esclarecedor, os passistas, a sustentação, há uma divisão de tarefas, e aí quando vem o espírito, nós temos um jeito de falar, hora de começar, pontualmente começamos, há uma questão de respeito com o horário. Não existe uma série de regras que têm que ser cumpridas? O Espiritismo é uma religião como qualquer outra. Se é uma religião como qualquer outra, ela também está sujeita, portanto, a experiências humanas. E aí envolve um campo interessante. Aonde cabe a ciência? Aonde cabe a religião? A religião cabe para resolver os problemas técnicos? Antigamente sim. Se você tinha um problema na sua lavoura, você rezava para os deuses e eles eliminavam ou mandavam uma praga nova. Hoje em dia o que a gente faz? Usa agrotóxicos e química. Ela resolve para problemas políticos e econômicos? Não. Nós vamos usar o liberalismo, o neoliberalismo, o marxismo, o keynesianismo, a gente vai usar as teorias econômicas. Mas dá para usar a Bíblia para resolver a crise econômica brasileira? Dá para usar a Bíblia para resolver os problemas políticos? Complicado. Mas não. Não é esse o campo. Aonde que a religião é tão importante, portanto? Ela resolve o nosso problema de identidade. Quando eu sou de um grupo religioso, eu crio identidade. Todos nós que estamos aqui temos algo em comum. A gente pode não se conhecer, mas você sabe que quem está do seu lado é um espírita também, ou interessado no espiritismo. Olha como isso nos faz mais próximos. Olha como isso nos coloca no mesmo grupo. A religião ela é poderosíssima para criar grandes identidades, para fazer a gente sentir parte de um grupo. Qual é o problema? O problema é quando a gente faz isso, automaticamente, quando a gente reforça uma identidade de quem nós somos, nós reforçamos quem nós não somos. Se eu sou espírita, eu presumo que eu não seja católico. Se eu sou católico, eu presumo que eu não seja do candomblé. Se a gente leva isso muito literalmente, nós corremos o risco de fazer dessa religião um problema sério para nós. Vira o fundamentalismo religioso, fundamentalismo cristão, Ku Klux Klan, queimando negros, perseguindo negros, fundamentalismo islâmico, de alguns grupos islâmicos jihadistas que fazem terrorismo islâmico, fundamentalismo budista. Essa é uma foto recente, de 2015, de uma perseguição que está acontecendo agora em Mianmar, de budistas perseguindo muçulmanos. Muçulmanos são as vítimas e os monges budistas pacíficos são os algozes. Um genocídio acontece hoje e a mídia nem noticia. Ou então, a gente começa a querer que todo o Brasil, inclusive aqueles que não seguem as nossas crenças, sigam as nossas regras. Fundamentalismo religioso, e nós temos traços nisso no Brasil. Nós estamos vendo uma tendência a um fundamentalismo cristão indo contra o Estado laico. É interessante para nós? Se você tem uma crença que sobrepõe a todas as outras crenças que discordam tendem a ser eliminadas ou excluídas socialmente. Nós espíritas concordamos com muita coisa em muitas pautas, por exemplo, o aborto. Mas em outras pautas, nós não concordamos com ele. Ou melhor, eles não concordam com a gente. Qualquer fundamentalismo que nós alimentamos, ele volta excluindo vários e vários grupos. E aí vem Kardec. Kardec é um homem de seu tempo. E assim como todo mundo, Kardec se inspira nos seus grandes mestres. Jean-Jacques Rousseau foi o avô intelectual de Kardec. Rousseau é um dos grandes nomes que trabalha com como o ser humano ele nasce com uma natureza pura e ela é corrompida pela sociedade. O pai de Kardec, o grande mentor, foi Pestalozzi, que foi simplesmente a primeira pessoa a colocar homens e mulheres estudando na mesma sala de aula. Ele foi o primeiro pedagogo do planeta que disse: homens e mulheres podem estudar na mesma escola. E na escola da Suíça ele fez isso, trazendo exatamente o debate da igualdade de gênero. Isso é a base de Kardec. É a base de Kardec. E Auguste Comte, que é um positivista, que muita influência, que trabalha com a ideia do racionalismo. É daí que surge, por exemplo, a ideia, quando Kardec vem e publica o Livro dos Espíritos, em 1857, da fé raciocinada. Nós temos toda a parte da religião, e ela é muito boa para nós, mas nós temos que usar o logos. Lembra que eu falei no começo da aula sobre o logos da razão e o mito, a narrativa mitológica do outro lado? Kardec reconcilia as duas coisas. Não é contraditório. Eu posso acreditar,
Mas para eu acreditar em algo, eu tenho que passar essa crença por um senso crítico, por um raciocínio. É por isso que se alguém fala, olha, a minha religião, o espiritismo, fala que mulheres têm que ser submissas a homens. Qual que é a posição de um bom espírita? Primeira coisa, antes de aceitar isso como uma verdade, questiona. Peraí, faz sentido isso? Faz sentido, dentro dos nossos princípios todos e da nossa sociedade atual, mulheres serem submissas a homem? Se não faz sentido, o espírita descarta a crença. Por quê? Porque a gente não acredita cegamente. Nós mediamos pela razão. Esse é o grande antídoto que Kardec colocou para que nós não virássemos religiosos fanáticos, que descartam a religião, ou melhor, que seguem tão religiosamente as coisas, que se sentem ameaçados por quem quebra a religião com o avanço da ciência. Quem ameaça? A ciência. É por isso que para Kardec não há nenhum tipo de contradição entre espiritismo e ciência. É por isso que nós podemos, numa aula de espiritismo, falar sobre Darwin. Porque se Darwin fala algo diferente do que o espiritismo fala, Kardec é muito claro quando ele diz, fique com a ciência. Fique com a ciência. É por isso que toda a parte física da Gênese a gente não usa mais, porque a ciência foi muito além. E é por isso que o espírita tem que estar sempre de olho na ciência. Ela é sempre o nosso grande referencial. E aí a gente vai para as nossas reflexões finais. Esse é um cara, um mitólogo, um especialista em mito, chamado Joseph Campbell. E ele tem um livro, na verdade uma coleção de 4 livros, chamado As Máscaras de Deus. O que o Campbell argumenta é que ele estudou mitos e religiões do mundo inteiro. E ele percebeu uma coisa interessante. Todos os povos do mundo criaram as mesmas histórias. Se você tira todas as partes dos heróis, dos nomes, dos contextos históricos, das crenças humanas, se você tira o humano da coisa, a essência, o ensinamento moral é o mesmo em todas as religiões. Isso não é exatamente a ideia de Deus que nós defendemos? Se o espiritismo salvasse, o mundo inteiro estaria no inferno, porque nós não somos nem 2% do Brasil. No mundo a gente é irrelevante, a gente nem conta em índice de religião no planeta. Se só a nossa religião salvasse, o mundo inteiro ia para o inferno. Agora, se Deus coloca os ensinamentos morais na nossa consciência humana, e ele se sente desde os nossos ancestrais, e ela é vista culturalmente no mundo inteiro, todo mundo tem acesso ao crescimento espiritual e evolutivo. Se mantiver um pensamento que separa o que é do homem e o que é do sagrado, o que é lei natural. O que esse cientista prova ao estudar o mundo inteiro é uma crença que nós já temos há muito tempo. É um único Deus, e ele se manifesta por máscaras. Por isso que não há nenhuma contradição entre o espiritismo e o islamismo, entre o espiritismo e o catolicismo. São só jeitos diferentes de trabalhar a mesma essência. Tiramos a parte dos homens, a parte da sociedade, a parte errada, porque ela é temporal. O que nos sobra? A moral. E que moral é essa? A moral divina. A lei natural. E todos os povos do mundo têm acesso. É por isso que quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar boas pessoas, muçulmanas, ateias, espíritas, inuit nos esquimós, das tribos mais variadas. Porque as mesmas lições foram providenciadas para todo mundo. E aí nós vamos para a nossa reflexão final. Eu gostaria de propor uma separação do que é religião e o que é algo mais. Religião é toda essa parte humana. Ela ajuda muito. É bom quando a gente está no centro espírita que ele nos ajuda a ter essa experiência do sagrado. Mas nós precisamos da religião? Não. A mediunidade é uma boa prova disso. A mediunidade ela dá um canal direto para todos nós. Nós temos inspirações o tempo todo. Nós estamos em casa e os nossos mentores estão constantemente conectados, ou tentando conexão. Nós não precisamos de um padre, de um expositor espírita, ou mesmo de uma cerimônia religiosa para acessar as nossas boas intuições. O processo é direto. A espiritualidade, ela é divina. A espiritualidade trabalha com o individual. Ela é vivenciada por cada um de nós. Ela não exige que você se diga espírita para poder dizer que você é espiritualizado. Você não precisa nem se dizer religioso. Quantos ateus nós conhecemos que são pessoas generosas, caridosas, que não julgam as pessoas e trabalham no seu tempo para lutar por justiça, por liberdade, pelo que é certo? Quantos ateus que nunca falaram em religião que nós conhecemos, que não são tão melhores do que religiosos, que usam a palavra de Cristo para bater em alguém, que usam o nome de Buda para matar alguém, que justificam em texto religioso para discriminar homossexuais, discriminar transexuais, bater em mulher, violentar as pessoas,
destruir centros de candomblé e umbanda, matar budista, matar islâmico. Quem que é o verdadeiro religioso? Ou melhor, quem entendeu a espiritualidade? Esse religioso que fala de boca cheia, palavras bonitas, com a mão cheia de sangue? Ou um ateu que tem no coração os princípios de justiça, amor e caridade, o grande lema de Kardec, e aplica isso no seu dia a dia, em trabalhos de filantropia, ou de uma vida que não julga as pessoas por serem diferentes delas? O mundo tem vários novos desafios. Violência, ódio, preconceito e discriminação, o dinheiro, o consumo, essa preocupação desesperada que nos é colocada pelas propagandas, pelo marketing, pela pressão social, pelo papel que a gente tem de precisar trabalhar para juntar dinheiro. A pós-verdade, a gente não tem mais o apreço para a verdade, a gente compartilha notícia falsa o tempo todo. A gente não se dá o trabalho de ficar 3 segundos para dar um Google para ver se o que a gente está compartilhando no WhatsApp é verdadeiro ou não. Nós todos contribuímos para espalhar mentira, num movimento totalmente contrário ao que Kardec sempre prezava. O espírito mais importante de Kardec chama-se o espírito verdade. O espírito verdade. E nós, espíritas, compartilhamos notícia falsa, espalhamos ódio, sem colocar 5 segundos de Google para ver se o que a gente está compartilhando é verdade ou não. E aí nós vamos lá ler os textos do espírito verdade. Olha que contradição. Que apreço nós temos pela verdade se nós somos os grandes espalhadores de mentira, ódio, difamação, mentiras que custam a vida das pessoas, a integridade física e psicológica das pessoas. E aí nós vamos ler, na reunião mediúnica, um texto do Espírito Verdade. Coerente? Isso é um espírito? É um espiritualista? Não. Isso é um religioso. Usando dos seus caprichos e problemas humanos para justificar algo que não está perto da compreensão dessa pessoa. Por isso que eu proponho nós distinguirmos 2 mundos, e essa é a minha conclusão desse nosso momento. De um lado nós temos a religião. A religião ela é coletiva, ela é comunitária, ela foca na aparência, no rito, em parecer um bom religioso, em mostrar para a sociedade como você é um bom religioso e você cumpre a regrinha. Ela envolve ela limita-se à religião. É a religião. Se eu tenho a ciência do meu lado, a filosofia, eu recuso. Não, a religião que importa, é ela que importa. Isso é religião. Ela é uma identidade restrita. Eu sou espírita, eu não sou católico. Eu não sou mandista. Ela se fecha, eu só gosto de homens, mulheres e pessoas cristãs. Todo o resto que sai disso, negro, gay, trans, eu não gosto disso. Ela exclui. Ela coloca as identidades e põe do outro lado. Eu sou isso, nós somos isso, vocês são o resto. Ela define o que é o outro e o que somos nós. Ela tem uma tendência muito grande à intolerância, a não aceitar o diferente. A primeira reação dela é ver o diferente e cuspir, e não abraçar. Não falar, peraí, posso entender você? Eu não conheço você, posso entender você? Ela tem uma tendência ao fundamentalismo, ela se apega ao material, e a gente vê esse monte de religião e crença que prega só o ganho material, que o mais importante é fazer dinheiro, que o mais importante é você pedir a Deus grana, como se Deus se importasse com isso, como se isso fosse algo determinante na vida espiritual. Ela julga, e ela fica em moralismos. Moralismos que o religioso defende e julga as pessoas por essa ótica. E nós temos a espiritualidade. A espiritualidade, por outro lado, ela é individual. Qualquer pessoa no mundo pode cultivar a sua espiritualidade e ser uma boa pessoa. Ela independe de raça, local, origem, religião. Ela foca na essência, no que está por trás dessa aparência religiosa, com nomes bonitos e palavras bonitas. Ela foca no que a gente tem em comum. O que nós todos aqui temos em comum? Nós todos sofremos. Nós todos estamos lutando contra os nossos próprios demônios internos. Nós todos temos medo de não conseguir pagar a conta, não conseguir dar conta de proteger a nossa família. Nós todos temos medo de sermos engolidos pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa arrogância, de não conseguirmos aguentar as provas difíceis que nós passamos. Isso faz a gente igual. E se eu uso essa identidade não espírita, eu ponho todas as pessoas de Campinas nisso. Do Brasil. Se eu olho e foco no que nos faz humanos e não no que faz espíritas ou católicos, eu incluo todo mundo no mundo. E eu amo todos iguais. Porque independente de você ser um muçulmano que tem uma vida totalmente diferente da minha, você é alguém que está tentando ser melhor. Você é alguém que dentro das suas condições luta contra os seus problemas internos. Tenta cada dia mais aprender com uma lição nova.
A espiritualidade ela é muito mais ampla e a identidade dela não se restringe a uma categoria. Sou espírita. Sou humano. E eu sonho, eu choro, eu sofro, eu tenho vontade de existir, eu tenho vontade de amar, eu tenho paixão. Isso todos nós temos, independente de qual seja a sua origem, a sua raça, a sua condição social, a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero e assim por diante. Isso nos faz humanos. Isso é espiritualidade. Ela aceita a ciência, porque ela sabe que a ciência só vai provar o que nós acreditamos. A ciência vai acabar com essas crenças imbecis e limitadas e vai ficar com a essência, com aquilo que nos é a verdade. Então a espiritualidade abraça ela e ela sempre preza pela verdadeira máxima espírita, a principal das leis espíritas que Kardec coloca: amor, justiça e caridade. Kardec não fala em religião. Kardec fala em amor, justiça e caridade. E quem fala sobre isso? Qualquer ser humano no mundo. A espiritualidade pode apegar-se à religião. Ela pode ir na igreja, ela pode gostar dos ritos. Mas esse não é o foco. Isso é só uma fachada. É algo que facilita. É muito mais fácil na nossa vida pesada de dia a dia, de estresse, de dor de cabeça, de preocupação, vir no centro espírita e ser acolhido no centro espírita. Eu acesso muito melhor disso. Mas eu preciso de um centro espírita para ser feliz? Para encontrar a lei? Eu preciso de uma igreja para fazer isso? Não. Então a espiritualidade ela abraça a religião, mas ela vai muito além da religião. A religião é uma muleta, e só uma muleta. Só uma muleta. Porque o que de fato faz nós todos unidos é o amor. Por isso que eu concluo, pontualmente, dizendo que enquanto a religião passa uma vida inteira dedicada a rituais, a espiritualidade passa uma vida inteira preocupado na reforma íntima, em corrigir as suas más tendências, em aprender com cada lição, por menor que seja, em transformar cada experiência negativa da nossa vida num novo aprendizado. Nós somos uma filosofia, moral e ciência criada por um pedagogo, um educador. Alguém que não condena um aluno que vai mal na prova ao inferno, mas dá a ele uma nova chance. A nossa figura não é um tribunal. Ninguém está sendo julgado. Por que a gente julga tanto? Nós somos uma escola. E na escola, quando alguém erra, a gente estende o braço e fala: estou com você. Quantas vezes forem necessárias até você aprender, mas eu estou com você. Ninguém fica para trás. A gente olha o que erra com amor, como alguém que está aprendendo, e não com esses olhos de juízes prepotentes que nós religiosos fazemos com tanta facilidade. Isso é espiritualidade. Os muçulmanos, católicos, evangélicos, neopentecostais, espíritas, que abraçam isso e entenderam isso. Mas muitos de nós, e fica essa reflexão se nós não estamos do outro lado, ficamos na aparência e esquecemos a essência. Nos cultivamos com a mentira, porque ela é confortável. Reforma íntima é um processo doloroso, é um processo para a vida, para encarnações, mas é a única coisa capaz de nos trazer a verdadeira felicidade. Aquilo que nos nivela, aquilo que nos faz humanos, não são os erros que nós fazemos. Isso é o que as religiões querem que nós acreditemos. Aquilo que nos faz humanos são todos os esforços que nós não medimos para sermos melhores a cada dia. Muito obrigado pela atenção de vocês e uma boa manhã.